Mulheres e não mulheres, morcegos e não morcegos, olá! Eu sou a Núria de Ben-Sussan e quero dar a vocês as boas-vindas ao Caro Morcego, Cara Humana. Essa troca de cartas entre uma humana e um morcego disfarçada de podcast. Caro Morcego, Cara Humana. Um diálogo interespécies em forma de podcast. E por que essa troca de cartas? Para a gente entender melhor o que aconteceu durante a pandemia da Covid-19. E talvez a melhor maneira de fazer isso seja perguntando para o morcego. O morcego, esse meu correspondente, ele tem um certo humor, vocês não acham? Não é um humor que se manifesta sempre. Às vezes ele é meio amargo, mas tenho que dizer que eu gostei dele ter falado na carta passada que celebra o nosso encontro. Por vezes eu achei, enquanto eu estava escrevendo essas cartas, no nosso primeiro verão pandêmico, nos idos de 2020, que eu estava me impondo ao morcego. Que as respostas eram parcas e escassas e, por conta disso, ele simplesmente não estava afim dessa correspondência. Por isso a resposta da carta passada me deixou aliviada. Fiquei achando que, de fato, ele também gostou da ideia de se corresponder comigo. Como eu já disse, o morcego mostra suas várias facetas nessa troca de cartas. Depois de retomar seu humor nessa missiva que me chegou pelas mãos do Gilmar Terena, o morcego retoma suas reflexões mais amargas sobre a nossa espécie. Mas se mostra até um pouco otimista. Confesso que eu nem esperava isso dele. Mas sim, ele demorou bastante a responder. Eu achava antes que isso se devia ao fato dessa correspondência ser entre uma humana e um morcego. Mas agora eu estou convencida que ele prefere mesmo pensar muito, trocar uma ideia com seus pares antes de responder. Enfim, no mais cabe dizer, sempre, que as cartas que eu escrevi ao morcego estão reunidas em um livro chamado Cartas ao Morcego e publicado pela editora Mil Folhas em 2020. Bora lá então? Caro morcego, giro e giro. Confesso que ainda estou girando meu caleidoscópio e ainda não consegui capturar as diversas dimensões da sua resposta. Porém, não quis esperar para compartilhar com você algo interessante que aconteceu entre os humanos. A pandemia causada pelo coronavírus continua fazendo suas vítimas, muitas com complicações cujo destino é a morte ou graves sequelas. Mas há, meu caro correspondente, outro tipo de vítimas. São aqueles humanos que sofrem com a percepção de sua vulnerabilidade e com ela têm muita dificuldade de conviver. A Covid-19 é uma roleta russa, uma doença que até agora ninguém pode prever como cada indivíduo será afetado. Alguns parecem mais próximos de você, caro morcego, e resistem melhor. Outros, porém, adoecem gravemente. O que acontecerá com cada um de nós? Como o nosso corpo reagirá se formos contaminados? Ninguém sabe. O prognóstico permanece uma incógnita. Aqui, desculpa a insistência, meu caro, mas quero fazer menção outra vez ao impasse que se abate sobre a espécie humana, ainda que apenas parte dela atente para tal situação. Outra vez, você diria, e é inevitável imaginar sua impaciência, mas ainda assim apelo para sua benevolência. Os que têm dificuldade em conviver com a evidente vulnerabilidade da minha espécie frente ao coronavírus não são automaticamente indivíduos preocupados com esse impasse, com essa encruzilhada, onde percebemos que o que nos conduziu a esse lugar é a forma predatória com a qual lidamos com o mundo que nos rodeia, no qual estamos imersos. Muitos desfilam bravatas diante do vírus, outros se deprimem, considerando a fragilidade um fardo insuportável. E muito poucos imaginam soluções que passam pela resolução desse impasse. Portanto, o impasse permanece, enquanto os humanos vagam pela encruzilhada sem saber a quem fazer suas oferendas. Mas voltando à Covid-19, mesmo aqueles que a doença acomete levemente, quase sem sintomas, não são exatamente resistentes.
contraem a doença, porém não desenvolvem formas graves. As vacinas que se espalham pelo mundo na ânsia de conter essa pandemia almejam lançar todos nós nesse grupo, onde mesmo quando contaminados, as formas graves são evitadas. Algumas semanas, contudo, surgiu um humano de fato resistente. Esse sim, portador de uma biologia particular, que não faz parte daquela que a maioria dos humanos compartilha. Ele possui anticorpos que agem de uma forma muito eficiente e eliminam o coronavírus rapidamente. Até o momento, ele é o único indivíduo da espécie humana onde se descobriram tais anticorpos tão particulares. Talvez ele seja o verdadeiro homem-morcego, apesar de seu mecanismo de resistência ao vírus não ser semelhante ao de vocês. Isso é especialmente curioso porque existe uma história entre os humanos de um super-herói que é um homem-morcego, o Batman. A verdade é que há muitas histórias de super-heróis inspiradas em animais, histórias de indivíduos que possuem poderes similares aos animais, a cujos nomes fazem referência, como por exemplo o Homem-Aranha. Trata-se de uma história onde um humano é picado por uma aranha e passa a ter características aracnídeas, como lançar teias. Há outros exemplos, mas o Batman é diferente, por não ter nenhum poder especial, nenhuma das características que vocês possuem. O máximo que ele faz é andar por seus quadrinhos e filmes com uma fantasia que faz uma vaga referência aos morcegos. Aparentemente, os criadores da história do Batman, há cerca de 80 anos, não pensaram muito nos morcegos. Talvez tenham pensado mais na impressão que os morcegos causam, nas lendas que circundam esses animais. Queriam lançar um ser sombrio, um detetive das trevas. Assim, a escolha da alcunha de Homem-Morcego para esse super-herói deve ter sido uma inspiração quase óbvia. Mas talvez não. Imagino que quando se inventa um herói, uma das características que se quer estimular no público seja uma certa empatia, quem sabe até uma identificação. Um herói morcego, ou pelo menos fantasiado de morcego, parece um lance arriscado, diante do temor que as pessoas nutrem por vocês. Mas pode ser que fosse justamente essa relação ambígua com o super-herói o que os seus criadores buscavam. Algo como o que acontece com os morcegos mesmo. Por um lado, acusados de serem transmissores de doenças, por outro, reconhecidos como importantes polinizadores, mas sempre temidos, tanto por seu aspecto como por sua natureza tão intermediária entre aves e demônios, mamíferos e espíritos. Há, entre os povos indígenas do Brasil, aqueles que são chamados de povo morcego, os Kaxinawá, os quais são assim referidos pelos seus inimigos, que talvez os temam. Esse povo se autodenomina Runicuim e vive no Acre e no leste da floresta amazônica peruana. E como ensina Elsla Gru, não come morcegos, mas acredita que as doenças são uma espécie de vingança daqueles excessivamente predados ou cuja predação não foi devidamente negociada com os donos das espécies ou com os próprios animais. Sabem que, para viver, é preciso matar, mas que a cada predação, uma contrapredação pode surgir. Assim, parecem considerar que as doenças têm relação com o fato de comermos animais, porém, a meu ver, não se trata exatamente disso, e sim da percepção de que há um sutil equilíbrio, em constante negociação. Um povo de humanos alados, com características de morcegos, que, segundo os Apinagé, viviam no norte do Tocantins, dentro de um território onde vive esse povo indígena na confluência entre os rios Tocantins e Araguaia. Segundo os Apinagé, os Cupém-Dieb se dispersaram mundo afora, depois de um ataque que os Apinagé fizeram contra a caverna onde eles viviam, para tentar colocar um fim nas sucessivas agressões dos Cupém-Dieb contra os Apinagé. Seu destino, desconhecido até o momento. E há, claro, as lendas que ligam pessoas e morcegos hematófagos. As histórias de vampiros, sobre as quais já falamos numa outra carta. É interessante, caro morcego, e prossigo nessa seara, mesmo imaginando o seu aborrecimento com esse vai e vem de assuntos. Que as lendas de vampiros, entes que se alimentam de sangue, inclusive de sangue humano, permeiam a mitologia de vários povos em muitas épocas,
Quando o mundo onde essas lendas eram acalentados descobre os morcegos que se alimentam de sangue, não há apenas uma confirmação biológica da possibilidade real dessas histórias, mas também um reforço da percepção dos morcegos como intermediários entre criaturas reais e imaginárias, seres naturais e sobrenaturais, animais e monstros. O Conde Drácula, personagem do livro de Bram Stoker, publicado às vésperas do século XX, acabou consolidando a amálgama entre vampiros e morcegos. E aparentemente há na mitologia filipina um ser, Manananggal, que é uma mulher durante o dia, mas à noite corta a parte superior de seu dorso, voa com asas semelhantes às de morcego e chupa o sangue de suas vítimas. Confesso que me surpreendi quando me deparei com a história do Manananggal. Nunca antes tinha ouvido falar de uma criatura feminina que também era morcego. É como se, para os seres imaginários, houvesse sempre uma barreira de gênero. Mulheres são bruxas, homens são vampiros. Talvez uma demonstração de que, para muitos, transitar entre espécies garantindo a manutenção de gênero seja mais aceitável do que transitar entre gêneros. Por outro lado, quando se trata de criaturas híbridas, misturas entre pássaros e humanos, a maior parte dos seres mitológicos é feminina. As arpias, por exemplo, presentes nas diversas histórias da mitologia grega, são comumente representadas como aves de rapina com seios e rosto de mulher. Mas há muitos outros casos, como os diversos seres híbridos, fusões de pássaros e mulheres da mitologia eslava e russa, como Alcondoste, o pássaro do paraíso, Gamayun, símbolo da sabedoria, ou Sirim, símbolo da eterna felicidade. Bom, meu improvável correspondente, não quero insistir com outros inúmeros exemplos. Bastará talvez dizer que há exemplos na Ásia, como a Canavinda e a Kinara, e que a própria Lilith, criatura bíblica considerada por alguns como a primeira das mulheres, antes mesmo de Eva, transmutada em demônio, talvez por ser demais senhora de si, ganha por vezes asas de pássaro em suas representações. Será que existe, caro morcego, uma diferença entre conceber pessoas pássaro e pessoas morcegos? Curiosamente, aves e morcegos estão aqui desde que os dinossauros se extinguiram. As aves, porque são os próprios dinossauros transformados, e os morcegos, porque talvez tenham aproveitado o espaço que se abriu com a grande extinção de espécies do fim do Cretáceo, há 65 milhões de anos, para se expandir e se diversificar. Anatomicamente, é mais fácil juntar humanos e morcegos, ambos mamíferos, mas essa lógica de agrupamento é particular. Pertence a apenas uma parte dos humanos. Outros, talvez, coloquem morcegos e pássaros em categorias próximas ou até mesmo concebam pessoas que viram pássaros ou que fazem parte de grupos multiespecíficos que juntam aves e humanos. Conceber pessoas morcegos, porém, parece ter outra dimensão, um flerte com algo ameaçador, estranho, quase alienígena, porque morcegos voam, porque vivem nas trevas, porque transmitem doenças, porque parecem intermediários entre humanos e demônios. Ou dito de outra forma, porque são seres alados, conhecem os segredos da escuridão, estão acima dos patógenos comuns e transitam entre mundos. Ou ainda, porque alcançam os céus enquanto outros rastejam na terra, porque são parceiros da lua, porque são símbolos da saúde em um contexto de padecimento e porque frequentam muitos mundos. Medo ou inveja? Despeço-me com a promessa de girar ainda mais esse caleidoscópio, na esperança que a cada momento me parece mais vã de perceber as dimensões da sua resposta e dialogar com ela. Sigo ainda com a esperança, essa mais firme, de que o mundo de seres que habitam suas entranhas permaneça aderido a você. Estonteadamente, Norite. A resposta tão ansiada, vinda por intermédio do Gilmar Terena, é assim. Cara humana, muito bom ter notícias suas e também suas reflexões sobre esse mundo luminoso. Sigo por aqui
tateando no escuro, vendo o passar das eras, dos tempos em que outros seres foram soberanos. Adorei conhecer sobre a relação entre os seres do meu mundo com os de sua espécie. Apesar de compartilharmos o hábito lactante nas primeiras fases da vida, muitos de vocês ainda preferem mantê-lo até depois de velho, e não vejo muitas preocupações sobre algo sair de dentro da vaca, entrar em vocês e paralisar o mundo. Também não vejo muita preocupação sobre o que realmente seja crucial e respeitável para a existência de vocês na Terra. Pois, a todo momento, vocês desmatam e envenenam as águas numa velocidade incrível. Nessa relação filosófica entre nossos mundos, que você traz em sua carta, ora cosmológica, ora ficcional, acabei refletindo sobre algo. Desde o início dos tempos, nossa Terra vem se movimentando como um ser em movimento. E desde a chegada dos seres humanos, muita coisa mudou. Vi durante muito tempo minha casa ser lar de uma devoção ao sagrado, no qual seres como eu eram reverenciados. Com tochas e tintas variadas, pintavam as paredes de minha casa com figuras e símbolos. Cantos ecoavam pelas florestas, que podiam durar dias. A relação humana e animal tinha outro sentido. Houve um tempo também que os seres humanos falavam a mesma língua da terra, um canto em uma só vibração, como uma onda indo e voltando na costa, regida pela lua. Desse tempo, quase nada sobrou. Hoje, o reino das florestas, rios e mares deu lugar ao que vocês chamam de progresso. A velha língua que nos conectava, há muito se perdeu, restando apenas poucos falantes onde se pode incluir alguns desses povos que você trouxe em seu relato. Hoje avança a multiplicação monocultural, desde as sementes, saberes e até da fé, sufocando perversamente a diversidade onipresente em todos nós. Com o tempo, vocês abandonaram o culto em lugares como cachoeiras e cavernas, e levantaram igrejas, muitas das quais também fazemos nossa morada, dividindo espaço com pombos e ratos. Percebo hoje em dia que, aparentemente, a diversidade vale somente para uma selfie, a ser compartilhada em alguma rede social, virtual e conectada por outro ser em uma nova linguagem, bem diferente da que um dia compartilhamos. Mas nossa Terra ainda pulsa nesse universo. E assim como vi nações erguerem edificações colossais, vi as mesmas sucumbirem em ruínas e lembranças diante da monocultura expansionista. Sigo assim então, minha cara, também com esperança de que essa expansão se mantenha dentro de vocês, e que de fora para dentro a diversidade ocupe um lugar de respeito e valorização, cada vez maior das inúmeras possibilidades de vida. Saudações morcegais e até mais, humana. Então, mulheres e não mulheres, vocês que chegaram até o fim aqui desse episódio, a gente tem uma surpresa para vocês. Se vocês entrarem lá no site da editora Mil Folhas e usarem o código de desconto Caro Morcego, escrito tudo juntinho, vocês podem ter um desconto bem legal na compra do livro Cartas ao Morcego, que é esse livro que reúne as cartas ao morcego, claro. Caro Morcego, Cara Humana é um podcast da editora Mil Folhas, com as vozes de Nurit Ben-Sussan, Ariê Bailão e Ilan Ben-Sussan. Roteiro e redação final, Nurit Ben-Sussan. Direção de som e edição, Joanes de Moraes. Trilha sonora, Philip Jones. Consultoria, Marina Mara e Rita Louzeiro. Identidade visual, Raíza Curti. Produção executiva, Tiago de Barros. Coordenação de produção, Arthur Cavalcante. Realização, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.